Oi, o meu nome é Lavínia Santana e eu tirei 940 na redação do Enem como treineira. Então, hoje eu gostaria de falar para vocês, explicar pelo menos o básico de como faz uma redação, porque eu sei que tem muita gente que vai fazer o Enem e que não tem a menor ideia de como começa. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber é que uma redação ela vai de 0 a 1000 pontos. E de onde vem esses 1000 pontos? Eles são divididos em 5 competências de 200 pontos cada um. E eu vou falar essas competências agora para vocês. A primeira competência é demonstrar domínio da norma da língua escrita, que ou seja, é escrever certinho, não errar as palavras, não errar a pontuação, enfim, esse daqui é meio fácil de entender. A segunda competência é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, você vai ter que mostrar alguns argumentos que vêm da sua cabeça, eles querem ver se você tem domínio do que você está falando, se você consegue escrever uma redação com o tema, se você consegue dissertar sobre o tema de uma forma correta. A terceira competência é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, eles querem saber se você consegue organizar no texto o que você está pensando. A quarta competência é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, isso meio que cabe naquela lá de você não errar as palavras, mas esse daqui é mais como você ter uma coesão. Você não vai falar em um parágrafo que você acha que isso daí é certo e no outro parágrafo falar que isso está errado, porque você meio que está contradizendo o que você está falando. Você tem que ter algum argumento fixo. E a quinta competência, que é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Ou seja, você vai ter que falar o que você vai fazer para que esse problema não continue na sociedade, respeitando sempre os direitos humanos. Você não vai falar que você precisa matar alguém para que isso se resolva, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm que saber para fazer uma redação. Bom, agora eu vou explicar mais ou menos como que é feita a redação. Eu peguei o meu Enem aqui, eu estava procurando o meu do primeiro dia, só que eu não achei. Mas enfim, não precisa, isso aqui é só para demonstrar mesmo. Então, como que é o Enem? Ele vem nessa primeira folha, você vê que tem uma coisa aqui para destacar. Por quê? Porque é aqui na primeira folha que você vai colocar as suas respostas. Você vai fazer todo o Enem, e aí na parte da frente é o cartão resposta que você vai colocar o gabarito. E quando você vira a folha, vai ter 30 linhas, que é onde você vai colocar a sua redação, onde você vai fazer a sua redação. Então aí você destaca com bastante cuidado, porque não tem 2 cartões resposta, só tem um. Se você rasgar, você vai sair da prova. Basicamente, você perdeu o seu Enem aí, então tem que tomar bastante cuidado. No meio da prova, é que essa daqui é do segundo dia, mas é na do primeiro dia que tem isso. No meio da prova, você vai encontrar alguns textos. Depois que você acaba 45 perguntas de linguagens, você vai achar no meio da prova 5, 6 textos. Embaixo dos 5, 6 textos vai ter o tema da redação, que eles vão falar para você o que é. Nesse tema, você vai ter que vir aqui na última página, que é onde vai estar escrito rascunho, que você pode fazer o que você quiser. Você pode rabiscar tudo, pode fazer desenho, mas é para você escrever a redação de acordo com o tema que eles falarem. Então, como que é para ser feita mais ou menos essa redação? Bom, ela é dividida em 4 parágrafos, sendo o primeiro introdução, os outros 2 desenvolvimento e o último a conclusão. O que você vai fazer nesses parágrafos?
Na introdução, você vai ter que retomar o tema, porque a redação ela tem que ser feita como se assim, as pessoas que forem corrigir, elas não soubessem o tema. Então você vai ter que explicar tudo certinho para elas. Mesmo que você não saiba, você vai ter que fingir que sabe. Então você vai ter que colocar de novo o tema. Não precisa necessariamente copiar o que está escrito. Você está falando, vai ser sobre a educação nos países periféricos. Aí você não precisa colocar exatamente isso, entendeu? Mas é só para eles entenderem. Você vai ter que colocar alguma coisa do seu repertório sociocultural. O que é isso? O que é isso, Lavínia? O que é repertório sociocultural? É alguma coisa do seu cotidiano que você consiga ver esse problema. Pode ser algum livro, alguma música, alguma lei. Por exemplo, se o tema for educação como tema para mobilidade social, então você pode colocar, por exemplo, que a Constituição Federal de 1988, o artigo 205 fala que a educação ela precisa ser para todos. E aí você pode falar que isso não acontece por conta disso, entendeu? Então é isso que é o repertório sociocultural. Você pode pegar uma música, você pode pegar o que você quiser. Só que tem que ser alguma coisa conhecida, porque se você pegar, por exemplo, um livro que só 2 pessoas leram, eles vão considerar como se esse livro não existisse. Então você pega alguma coisa famosa. E o que mais você faz no primeiro parágrafo? Você também vai ter que colocar os 2 argumentos que você vai colocar no segundo e no terceiro parágrafo. Você vai colocar, por exemplo, se é algum tema que fala sobre, que você queira falar que o problema é o governo, você pode colocar alguma dessas, as causas que esse problema continue percorrendo na sociedade é o descaso governamental. E aí no segundo parágrafo você retoma isso e você faz um parágrafo inteiro falando mal do governo, basicamente, mas dentro dos direitos humanos, nunca se esqueça. E no terceiro parágrafo você vai fazer a mesma coisa com o segundo, só que usando um outro argumento. E você vai falar mal dessas coisas, você pode usar alguma coisa, algum repertório sociocultural, porque vai ser bem legal também. Você também pode pegar daqueles textos, sabe aqueles textos que vão ficar, que eu falei, que vão ficar no meio da prova junto com o tema? Eles são usados para que, se você não saiba, se for algum tema muito difícil que você não saiba, os textos eles são feitos para que você entenda mais ou menos sobre o que é o tema, e você também pode usar eles em alguns argumentos, não tem problema. Você só não pode copiar exatamente o que está lá. Se está falando que tal pessoa morreu em 1971, você pode falar que a morte desta pessoa ocorreu em 1971. Ou seja, copia, mas não faz igual. Só que não só isso, né? Você também tem que usar os argumentos da sua cabeça e para pontuar ali. E o último parágrafo, ele, para mim, assim, eu acho que ele é o mais fácil de se entender, que é a conclusão, que você vai retomar o primeiro parágrafo e você vai colocar uma proposta de intervenção. Ou seja, você vai falar o que deve ser feito para que esse problema não ocorra. Então você tem que colocar quem, quando, onde e como isso deve ser resolvido. Então você pode falar que o governo deve criar uma lei a partir disso daqui, com essas coisas aqui específicas, para que esse problema não ocorra ou que ele melhore na sociedade. E enfim, é assim que você faz a redação e você termina e você vem na primeira folha e escreve nessas 30 linhas. Bom, o que eu devo pontuar é que no meio da redação, você também, se eu não me engano, é no meio, você vai também ter as regras, e não se esqueçam de ler essas regras, são bem importantes, para você não tirar 0 na redação. Que é, por exemplo, você não pode, na folha que você for passar limpo, você não pode rabiscar, você não pode assinar o seu nome. E se você escrever menos que 7 linhas, também você zera. Então tem que ser de 7 a 30 linhas. E enfim, aí vocês leem lá certinho, para que vocês consigam fazer uma redação bem legal. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês, pelo menos um pouco. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa que eu falei, pelo menos alguma coisa.
Eu vou deixar uma redação nota 1000 aqui embaixo para vocês entenderem um pouco melhor sobre o que eu tô falando. E se você gostou do vídeo, você pode deixar o like aqui embaixo, você pode deixar um comentário, qualquer pergunta eu vou estar respondendo, até onde eu sei, né? Se você perguntar alguma coisa que eu não sei, não vai ter como eu responder. Aí, enfim, é isso. Beijos e até a próxima!